Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você não vai acreditar nessa história. Ela vai te emocionar do começo ao fim e mostrar que a coragem e a visão de um único homem podem mudar tudo. A aldeia inteira zombava dele. Os adultos riam, as crianças imitavam suas mãos cavando no chão como se fosse um brinquedo, e até os mais velhos, que tinham vivido guerras e fome, não conseguiam acreditar que alguém pudesse ser tão estranho. Ele era um índio jovem, conhecido entre todos apenas como Tainá. Tainá tinha algo que ninguém mais via, uma imaginação que queimava mais forte do que qualquer zombaria. Enquanto a aldeia via apenas uma oca simples, mal cuidada, ele via um futuro seguro. Um futuro que ninguém mais se atrevia a construir. Quando começou a cavar, os vizinhos vinham todos os dias apenas para rir. Vai cavar a morte do seu tempo, gritavam, enquanto Tainá silenciosamente continuava. Cada pá de terra retirada era uma pequena vitória que ninguém reconhecia. Cada pedra removida, cada raiz cortada, era um passo mais próximo de um plano que ninguém compreendia. O sol se punha, e mesmo no calor escaldante ou na chuva pesada, Tainá não parava. Ele cavava, moldava o espaço subterrâneo, erguia paredes de pau-brasil com cuidado meticuloso, e construía algo que a aldeia não poderia imaginar. Os dias se tornaram semanas. As semanas, meses. E a zombaria nunca cessou. As pessoas contavam histórias sobre o louco do bunker, e até alguns chegaram a provocar seu pai, dizendo que ele deveria controlar o filho antes que o fizesse se perder de vez. Mas Tainá sabia que estava fazendo algo grandioso. Algo que ninguém jamais veria agora, mas que mudaria a vida de todos mais tarde. Um dia, enquanto Tainá cortava e encaixava os últimos troncos, uma tempestade colossal se formou. Raios escavam o céu, trovões ecoavam pelas montanhas, e uma enchente começou a se formar no rio que margeava a aldeia. Os moradores correram desesperados, tentando salvar suas casas frágeis. Mas era tarde. A água invadiu cada canto, destruindo tudo em minutos. E então, algo incrível aconteceu. Enquanto as casas da aldeia eram engolidas pela enchente, a oca de Tainá permanecia firme. O bunker subterrâneo de pau-brasil, cuidadosamente planejado e construído com paciência, manteve sua forma e resistiu à força das águas. Os aldeões, boquiabertos, correram para dentro, buscando abrigo. Tainá abriu a entrada para eles, calmamente, sem se vangloriar. E naquele momento, todos entenderam. Cada pá de terra, cada tronco cortado, cada momento de zombaria suportada tinha valido a pena. A aldeia inteira aprendeu uma lição sobre visão, coragem e determinação. O que parecia loucura aos olhos deles era, na verdade, sabedoria prática e amor pela vida. Tainá havia salvado todos, e sua fama mudou para sempre. Ele não era mais o louco da oca, ele era o herói que antecipou o desastre que ninguém viu chegando. Mas a história não termina aí. Tainá continuou a melhorar o bunker, adicionando sistemas para armazenar comida, água potável e remédios. Ele ensinou a aldeia a se preparar, a se unir, a não depender da sorte ou da força dos outros, mas da própria inteligência e da coragem de enfrentar o desconhecido. Anos depois, Tainá foi lembrado não apenas como o menino que construiu um bunker, mas como símbolo de que a visão de um único ser pode mudar o destino de muitos. E sempre que a chuva caía, os aldeões olhavam para a oca subterrânea e sorriam, sabendo que a fé e a coragem de Tainá os haviam protegido. E então, querido espectador, você aprendeu algo essencial: nunca subestime aqueles que ousam pensar diferente. Às vezes, o que parece loucura é apenas visão. E o que parece fraqueza é, na verdade, força escondida. Se você quer mais histórias como essa, cheias de emoção e lições de vida, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Não perca nenhuma história que pode mudar a maneira como você vê o mundo. Depois da enchente, a vida na aldeia nunca mais foi a mesma. As pessoas que antes riam de Tainá agora olhavam para ele com respeito e admiração, mas também com uma pitada de vergonha por terem duvidado de sua visão. Alguns idosos se aproximavam, pedindo desculpas silenciosas, e as crianças, que antes imitavam suas ações, agora seguiam cada gesto com atenção e curiosidade. Tainá, entretanto, não se deixou levar pelo orgulho. Ele sabia que a maior vitória não era ser reconhecido, mas ter preparado todos para enfrentar a próxima tempestade, para garantir que ninguém mais sofresse. Por isso, passou a ensinar cada aldeão a cuidar do bunker, a armazenar alimentos e água, a planejar rotas de segurança. Sua oca subterrânea tornou-se um centro de aprendizado, um refúgio e, ao mesmo tempo,
uma lição viva de perseverança. As estações passaram, e a aldeia começou a prosperar novamente. Mas Tainá não parava. Ele percebeu que a enchente não fora um acidente isolado. O clima mudava, o rio crescia mais a cada ano, e a segurança deles dependia de planejamento constante. Então, começou a expandir o bunker, criando galerias conectadas, reservatórios de água e pequenas hortas subterrâneas. Cada tronco de pau-brasil colocado tinha uma função, cada espaço cavado era pensado para proteger vidas e preservar recursos. Enquanto trabalhava, Tainá também fortalecia os laços da aldeia. Os vizinhos que antes zombavam agora ajudavam voluntariamente, aprendendo com ele, e alguns começaram a construir seus próprios pequenos abrigos subterrâneos. Aos poucos, a aldeia inteira se transformava em uma comunidade preparada, resiliente, onde o medo da natureza deu lugar à sabedoria e à união. Mas nem tudo era fácil. Havia aldeões que ainda resistiam, presos ao orgulho ou à incredulidade. Eles criticavam Tainá, chamando seus métodos de exagerados, e ainda ria quando ele falava de planos de emergência. Tainá, porém, havia aprendido a paciência. Ele sabia que a maior lição não vinha de palavras, mas de experiências vividas. E a vida tinha seus próprios meios de ensinar. Certa noite, uma tempestade ainda mais intensa que a anterior se aproximava. O céu ficou negro, ventos fortes sacudiam as árvores, e as nuvens pareciam engolir a lua. Aqueles que antes duvidaram correram para os bunkers improvisados, alguns até gritando por Tainá. E, mais uma vez, a oca subterrânea de pau-brasil resistiu, protegendo toda a aldeia. Quando a tempestade passou, algo mudou para sempre. A aldeia percebeu que Tainá não era apenas um jovem estranho com ideias malucas, ele era o guardião da vida deles, alguém capaz de prever o perigo e agir com sabedoria. A história do bunker do índio se espalhou para vilas vizinhas, e pessoas de regiões distantes vinham aprender com ele. Tainá, humilde como sempre, recebia todos com um sorriso e palavras simples. A força não está em rir do outro ou ignorar o perigo. A força está em agir, em preparar, em proteger quem você ama. Anos depois, quando Tainá já era um homem sábio, sentado à entrada da oca, observando crianças brincando na aldeia, ele lembrava das zombarias e rias que enfrentou. Com o tempo, a fama de Tainá atravessou rios e florestas. Pessoas de outras aldeias chegavam, curiosas e receosas, para ver com seus próprios olhos o índio do bunker de pau-brasil. Alguns vinham para aprender técnicas de construção, outros apenas para testemunhar o que antes parecia impossível. Tainá recebia todos com humildade, mostrando que o verdadeiro poder não estava em orgulho ou riqueza, mas na preparação, na paciência e no trabalho silencioso. A cada visita, ele contava sua história, começando pelos primeiros dias em que todos zombavam dele. As crianças olhavam fascinadas, imaginando como poderiam ser corajosas e persistentes como Tainá. Os adultos, por sua vez, refletiam sobre os erros do passado, percebendo que o julgamento precipitado poderia custar caro. Um dia, durante uma dessas visitas, um velho líder de uma aldeia vizinha perguntou: Tainá, você nunca sentiu medo quando todos riam de você? Tainá sorriu, os olhos brilhando com lembranças. Claro que senti medo. Mas não é o medo que nos define, é o que fazemos apesar dele. Enquanto isso, a aldeia prosperava. O bunker subterrâneo tornou-se um símbolo de segurança, mas também de esperança. As pessoas começaram a armazenar sementes, remédios e ferramentas, criando uma rede de proteção que transcendeu gerações. Até os mais céticos começaram a compreender que a preparação era uma forma de amor, amor pela vida, pelos familiares e pela comunidade. Mas a natureza, impiedosa, ainda tinha lições a ensinar. Uma seca prolongada assolou a região. O rio, antes abundante, começou a secar, e a terra se tornava árida e quebradiça. A aldeia olhava para Tainá, temendo que sua segurança estivesse ameaçada. Ele, no entanto, já havia previsto algo assim. Através de pequenos canais subterrâneos, cisternas e sistemas de coleta de água da chuva, ele conseguiu manter a aldeia abastecida, mostrando mais uma vez que a visão e a preparação salvam vidas. Enquanto a seca castigava, Tainá também ensinava. Ele reunia crianças e adultos, explicando como armazenar água, como cuidar das plantações e como manter a aldeia unida diante de adversidades. Aos poucos, a incredulidade se transformava em confiança e a zombaria se transformava em aprendizado. Mas nem tudo era apenas sobre sobrevivência. Tainá também valorizava a alegria e a cultura da aldeia.
Ele organizava pequenas celebrações dentro do bunker, contando histórias antigas, cantando canções da floresta e mantendo vivas as tradições que a enchente e a seca poderiam apagar. A cada risada e cada música, ele reforçava que coragem e planejamento não significam apenas proteção, mas também a preservação da vida em sua plenitude. E assim, a aldeia se transformou. O que começou como zombaria tornou-se respeito, e o que parecia impossível tornou-se rotina. Tainá não apenas salvou vidas, mas ensinou que a verdadeira força está na visão, na perseverança e na capacidade de agir com inteligência e coragem, mesmo quando ninguém acredita. Nos anos seguintes, ele treinou novos líderes, passou seus conhecimentos e, pouco a pouco, transformou a aldeia em um exemplo de resiliência. E sempre que uma criança perguntava sobre os primeiros dias, Tainá apenas sorria e dizia: "Lembrem-se, a maior prova de coragem é continuar acreditando quando ninguém mais acredita em você. Com o passar dos anos, Tainá passou a ser mais do que um herói local. Ele se tornou um mentor, um símbolo de esperança e resiliência. A aldeia, que antes zombava dele, agora se reunia em torno de cada ensinamento seu. As crianças, fascinadas, imitavam seus gestos, aprendiam a escavar pequenos buracos para plantar, a armazenar água e a observar a natureza com atenção. Durante uma manhã nublada, Tainá reuniu toda a aldeia no pátio central. "Hoje, vamos aprender como enfrentar a imprevisibilidade da vida", disse ele, com firmeza. "A natureza é sábia, mas também imprevisível. E nós devemos estar preparados, sempre." As pessoas observavam, algumas nervosas, outras com orgulho. Ele levou todos até a entrada do bunker subterrâneo, mostrando as galerias, os reservatórios, as hortas subterrâneas e o sistema de ventilação engenhoso que havia construído. "Cada detalhe aqui", explicou Tainá, "foi pensado para proteger, ensinar e preservar. Mas não basta ter segurança. É preciso coragem, união e disciplina para enfrentar o que vier." As crianças, ainda curiosas, perguntavam: "Tainá, e quando a água acabar?" "Então", respondeu ele com um sorriso, "é hora de usarmos o conhecimento que guardamos. Sabedoria é poder, mas ação é o que salva vidas." Com o tempo, a aldeia começou a prosperar de maneiras que ninguém imaginava. Pequenos agricultores das aldeias vizinhas vinham pedir conselhos, e Tainá compartilhava cada técnica, cada lição, sem jamais esperar algo em troca. Ele acreditava que a verdadeira riqueza era a vida protegida e o aprendizado compartilhado. Mas a natureza, como sempre, ainda testava sua determinação. Uma enchente ainda maior se aproximava, e os moradores começaram a entrar em pânico. Alguns tremiam, lembrando-se da última inundação, mas Tainá os acalmou. "Sigam-me. Tudo o que aprendemos vai nos salvar", disse, enquanto conduzia cada família até o bunker. A chuva caiu com força, o vento rugia e o rio invadiu o terreno da aldeia, arrastando casas e móveis. Mas, como sempre, a estrutura subterrânea de Tainá resistiu. Pessoas que antes riam dele agora choravam de alívio, abraçando-se e agradecendo em silêncio. Aquela oca de pau-brasil, construída com esforço, paciência e visão, novamente havia salvado vidas. Quando a água baixou, Tainá liderou a reconstrução da aldeia. Mas não era apenas levantar casas, era reconstruir confiança, esperança e a certeza de que cada gesto de preparação e coragem vale a pena. Ele mostrou que até mesmo os momentos mais sombrios podem se transformar em lições de vida. Anos depois, Tainá tornou-se uma lenda viva. Sua história era contada ao redor de fogueiras, em reuniões de aldeias vizinhas e em livros que jovens aprendiam a ler. Ele ensinava: "Nunca subestimem aqueles que pensam diferente. Às vezes, a visão de um único indivíduo é o que mantém todos vivos." A coragem verdadeira não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E assim, a aldeia prosperou. Crianças cresceram aprendendo a importância da preparação, da união e da coragem. Os adultos, por sua vez, nunca mais zombaram de alguém que ousasse sonhar grande. Cada enchente, cada seca, cada desafio natural foi enfrentado com inteligência, paciência e estratégia, sempre lembrando da lição de Tainá. Mesmo nos dias tranquilos, Tainá continuava trabalhando silenciosamente em melhorias para o bunker, expandindo o conhecimento e a segurança da aldeia. Ele sabia que a verdadeira proteção nunca era definitiva. Sempre haveria novos desafios, e cada geração precisava aprender a se preparar para eles. E, ao final de sua vida, olhando para a aldeia unida, segura e resiliente, Tainá sorriu. Não havia zombaria, não havia dúvida, apenas gratidão e respeito.
A Oca de Pau-Brasil, que começou como alvo de riso, agora era símbolo de esperança eterna, de coragem e da visão de um homem que acreditou em si mesmo quando ninguém mais acreditou. Com o tempo, a aldeia passou a respeitar não apenas Tainá, mas também suas ideias. Pequenos grupos começaram a trabalhar voluntariamente em melhorias no bunker, escavando novas galerias, reforçando paredes de pau-brasil e criando sistemas de armazenamento mais sofisticados. Cada gesto era acompanhado por ensinamentos de Tainá, que transformava cada tarefa em lição de vida. Certa tarde, enquanto o sol se punha, uma das crianças, chamada Arani, aproximou-se dele e perguntou: Tainá, como você soube que isso tudo seria necessário? Tainá se abaixou, olhando nos olhos da menina. Arani, não se trata de saber. Trata-se de imaginar. Imaginar o que pode acontecer e agir antes que seja tarde. Se esperamos que tudo aconteça sem nos preparar, nunca estaremos prontos. Enquanto ele falava, a aldeia se reunia em torno do bunker, agora maior, mais organizado e seguro. As crianças aprendiam sobre plantas medicinais, técnicas de coleta de água e formas de armazenar alimentos. Os adultos se revezavam nos turnos de vigilância e manutenção, entendendo que proteger o futuro era responsabilidade de todos, não apenas de Tainá. Mas a natureza ainda reservava seus testes. Um verão de calor extremo trouxe incêndios florestais próximos à aldeia. A fumaça invadia o ar e o medo se espalhou rapidamente. Muitos lembraram da primeira enchente e temeram que a história se repetisse, desta vez de forma devastadora. Tainá, porém, permaneceu calmo. Reuniu todos e disse: a preparação nunca é demais. Vamos proteger o que construímos. Cada corredor do bunker, cada cisterna e cada horta é um passo para nossa sobrevivência. Não se deixem dominar pelo medo. Durante dias, a aldeia trabalhou em uníssono, criando barreiras de proteção, canais de evacuação e reforçando áreas vulneráveis. E, quando o fogo finalmente se aproximou, a comunidade estava pronta. O bunker resistiu, os recursos foram suficientes para todos, e ninguém sofreu danos graves. Mais uma vez, a visão de Tainá salvou vidas. Com o tempo, histórias começaram a surgir de aldeias vizinhas, como um jovem índio havia transformado uma aldeia inteira, de zombaria a respeito, de vulnerável a invencível. Pessoas vinham de longe para aprender suas técnicas, e Tainá, sempre paciente, ensinava sem esperar reconhecimento. Para ele, a recompensa era ver vidas preservadas e mentes preparadas. Certa noite, enquanto observava o céu estrelado da entrada do bunker, Tainá refletiu: cada desafio é uma oportunidade. Cada riso, cada crítica, cada dificuldade me preparou para proteger todos ao meu redor. A verdadeira força está em continuar, mesmo quando todos duvidam. A aldeia, agora forte e unida, tornou-se um exemplo de resiliência. Jovens aprenderam com Tainá a importância da visão, da paciência e da ação responsável. Cada enchente, seca ou tempestade era enfrentada com inteligência, união e coragem. A lição do índio que construiu um bunker subterrâneo de pau-brasil nunca seria esquecida. Anos depois, já idoso, Tainá ainda caminhava pelos corredores do bunker, sorrindo ao ouvir risadas e ver crianças brincando, seguras, dentro e fora da oca. Ele sabia que sua missão estava cumprida. Havia ensinado a todos o valor da coragem, da preparação e da perseverança. A aldeia havia aprendido a olhar além da zombaria, a enxergar o valor da visão e a importância de acreditar, mesmo quando ninguém mais acreditava. E assim, a história de Tainá, o jovem que transformou zombarias em sobrevivência, se tornou lenda. Um lembrete eterno de que coragem, visão e persistência podem mudar destinos, salvar vidas e transformar até o maior dos céticos em um defensor daquilo que antes menosprezava. Com o passar dos anos, a aldeia não apenas sobreviveu, mas floresceu. Os jovens que antes zombavam das ideias de Tainá agora eram seus alunos, ajudando a expandir o bunker, construindo novas galerias e ensinando os recém-chegados sobre técnicas de preservação e proteção. Uma manhã, Tainá reuniu toda a aldeia na entrada do bunker. Hoje, vou mostrar algo que vocês ainda não conhecem, disse ele, com um brilho no olhar. Vocês aprenderão que a força verdadeira não está apenas no corpo, mas na mente e na união. Ele conduziu todos pelos corredores subterrâneos, mostrando as cisternas, os armazéns de alimentos e as hortas subterrâneas. Cada detalhe havia sido pensado para suportar qualquer adversidade. Vejam, continuou, cada espaço aqui não é apenas um abrigo. É um ensino, uma lição de como a paciência e a visão podem salvar vidas.
Enquanto as crianças exploravam curiosas, os adultos observavam com respeito. Muitos lembravam das primeiras zombarias, do escárnio e das críticas, e agora sentiam um misto de gratidão e arrependimento. Mas a vida ainda testava a aldeia. Um inverno rigoroso trouxe chuvas geladas e ventos fortes. O rio, cheio das chuvas, ameaçava transbordar novamente. A aldeia entrou em alerta, mas, desta vez, sem pânico. Sigam os procedimentos, ordenou Tainá, cada um sabe o que fazer. Confio em vocês. Quando a enchente finalmente chegou, ninguém entrou em desespero. As famílias se refugiaram no bunker, seguindo cada instrução que Tainá havia ensinado. E, mais uma vez, o abrigo resistiu. Casas acima da terra foram inundadas, mas todos estavam seguros, protegidos pela visão do jovem que outrora foi ridicularizado. Após a tempestade, a aldeia percebeu que nada mais seria como antes. Tainá não apenas salvava vidas, ele transformava a mentalidade das pessoas. Jovens e adultos aprenderam que o preparo e a união valem mais do que zombarias ou opiniões precipitadas. Certa tarde, ao sentar-se na entrada do bunker, Tainá foi abordado por um grupo de crianças. Tainá, será que algum dia haverá outra enchente como aquela? Ele sorriu, colocando a mão sobre a cabeça de uma delas. Talvez sim. Mas agora vocês sabem como enfrentar qualquer desafio. Vocês são fortes, capazes e preparados. A coragem é uma semente que vocês carregam dentro de si. Anos se passaram. Tainá tornou-se uma lenda viva, e a aldeia um exemplo de resiliência. Pessoas de aldeias vizinhas vinham aprender com ele, e as crianças cresciam entendendo a importância da preparação, da paciência e da coragem. Mesmo em seus últimos dias, Tainá caminhava pelos corredores do bunker, observando as gerações que cresceram sob seus ensinamentos. Ele sabia que sua missão estava cumprida. A aldeia que um dia riu dele agora florescia, protegida e unida, e a história de seu bunker subterrâneo de pau-brasil seria contada por muitas gerações. Ao olhar para o horizonte, Tainá sorriu, lembrando-se das zombarias e das dificuldades do passado. Ele sabia que cada desafio, cada crítica e cada momento de solidão havia sido necessário. A coragem, a visão e a persistência haviam transformado não apenas sua vida, mas o destino de todos ao redor. E assim, a lenda de Tainá se eternizou. Um jovem que ousou sonhar, que enfrentou zombarias e incredulidade, e que provou que a verdadeira força está na visão, na ação e na coragem de acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita. Com os anos, Tainá percebeu que a aldeia precisava mais do que proteção física, precisava de educação, cultura e união. Ele começou a organizar pequenas aulas dentro do bunker, ensinando leitura, escrita, agricultura, cuidados com a floresta e técnicas de sobrevivência. As crianças aprendiam com entusiasmo, e até os adultos se sentiam motivados a absorver cada ensinamento. Certa manhã, Tainá reuniu os aldeões no pátio. Hoje, não vamos apenas preparar o corpo e a mente, disse ele, olhando cada rosto. Vamos aprender a valorizar nossa história, nossas tradições e uns aos outros. A verdadeira força de uma comunidade está na união e no conhecimento. Durante meses, Tainá supervisionou a construção de uma biblioteca subterrânea, cheia de pergaminhos e livros trazidos de aldeias vizinhas. Cada prateleira era cuidadosamente organizada, cada livro conservado com atenção. As crianças, encantadas, liam sobre heróis antigos, sobre sobrevivência, sobre coragem e visão. Ele mostrava que conhecimento era uma arma tão poderosa quanto qualquer abrigo físico. Mas a vida nunca deixava de testar a aldeia. Uma tempestade de proporções históricas se formava no horizonte. O vento uivava, e as nuvens negras prometiam chuva torrencial. Os moradores, agora experientes, seguiram calmamente para o bunker, lembrando-se de cada instrução passada por Tainá. Lembrem-se, disse ele, cada passo que demos, cada treinamento, cada prática, nos trouxe até aqui. Confio em vocês. Quando a tempestade atingiu a aldeia, a água invadiu casas e plantações. Mas todos estavam seguros. A oca de pau-brasil resistiu, protegendo famílias, animais e alimentos armazenados. Pela primeira vez, ninguém teve medo, apenas gratidão e respeito por aquele que outrora fora ridicularizado. Após a enchente, a aldeia iniciou a reconstrução com rapidez e organização. Cada família sabia exatamente o que fazer, cada jovem lembrava-se dos ensinamentos de Tainá,
cada adulto conduzia os mais novos com paciência. O desastre que antes seria uma tragédia agora se transformava em aprendizado e fortalecimento. Certa noite, reunido com as crianças no interior do bunker, Tainá disse: "Vocês veem este lugar como abrigo, mas ele é mais do que isso. Aqui aprendemos que coragem, visão e perseverança podem salvar vidas. Nunca subestimem o poder de acreditar em vocês mesmos." As gerações seguintes cresceram sob essa filosofia. A aldeia, antes motivo de riso, tornou-se referência para toda a região. Visitantes vinham de longe para aprender técnicas de construção, planejamento e união. E Tainá, sempre humilde, recebia todos com um sorriso. "Não é sobre mim", dizia ele. "É sobre vocês, sobre nossa aldeia e sobre o futuro que construímos juntos." Nos últimos anos de sua vida, Tainá caminhava pelos corredores do bunker, observando as crianças brincarem e os adultos trabalharem em harmonia. Ele sabia que seu legado estava seguro. A aldeia não apenas sobreviveria às enchentes e secas, mas prosperaria, graças à visão e à coragem de alguém que acreditou quando todos duvidaram. E assim, a história de Tainá, o jovem que construiu um bunker subterrâneo de pau-brasil, se tornou lenda. Um símbolo eterno de que coragem, visão e persistência podem transformar zombarias em respeito, medo em segurança e incredulidade em aprendizado. Toda vez que uma tempestade se aproximava, a aldeia se preparava com confiança. Cada criança sabia que podia enfrentar desafios. Cada adulto entendia que o verdadeiro poder está na união e no conhecimento. E Tainá, sorrindo do alto da entrada do bunker, sabia que havia cumprido sua missão: ensinar que acreditar em si mesmo é o primeiro passo para proteger e transformar o mundo ao seu redor. Com o tempo, a aldeia se tornou um exemplo de resiliência e união para toda a região. As crianças cresciam aprendendo a importância de cada detalhe que Tainá havia ensinado: armazenar água, cultivar alimentos, cuidar da floresta e respeitar uns aos outros. As lições de coragem e visão tornaram-se parte do cotidiano, e ninguém mais duvidava de ideias inovadoras. Em um dia de verão, Tainá reuniu novamente todos na entrada do bunker. "Olhem ao redor", disse, apontando para a aldeia agora reconstruída e mais organizada. "Cada um de vocês participou disso. A verdadeira força não vem de um único homem, mas da união de todos." As crianças olhavam fascinadas, e os adultos, emocionados, sentiam orgulho de cada conquista. Um dos jovens que antes zombara de Tainá, agora líder de sua própria família, aproximou-se dele e disse: "Tainá, aprendi mais com você do que em toda a minha vida. Obrigado por nunca desistir." Tainá sorriu, humilde, e respondeu: "Obrigado a vocês por aprenderem. Lembrem-se, a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir mesmo quando todos duvidam." O inverno trouxe novamente fortes chuvas e ventos, testando a aldeia mais uma vez. Mas agora, nada era deixado ao acaso. Cada família seguia os protocolos que Tainá havia ensinado: rotas de evacuação, reforço das casas, armazenamento seguro de alimentos e água. Quando a enchente chegou, todos estavam preparados. Casas acima da terra sofreram danos, mas ninguém se feriu. O bunker resistiu, mais uma prova da visão e da determinação do jovem que outrora fora ridicularizado. Após a tempestade, a aldeia celebrou sua sobrevivência com uma grande festa. Crianças dançavam, adultos cantavam e todos expressavam gratidão por Tainá e seus ensinamentos. Ele, no entanto, manteve a humildade, dizendo: "A festa não é por mim. É por todos vocês, que aprenderam a proteger o futuro e uns aos outros." Nos anos seguintes, Tainá dedicou-se a expandir ainda mais o conhecimento da aldeia. Criou novos sistemas de armazenamento, jardins subterrâneos e bibliotecas com livros trazidos de regiões vizinhas. Cada canto do bunker se transformou em espaço de aprendizado, e a aldeia inteira se tornava mais forte a cada geração. Mesmo idoso, Tainá caminhava pelos corredores do bunker, observando as crianças correndo e rindo. Ele sabia que seu legado estava seguro. A aldeia não apenas sobreviveria, mas prosperaria, pois cada morador compreendia a importância da visão, da coragem e da preparação. Ao entardecer, ele subiu ao topo da oca e olhou para o horizonte. O rio, agora calmo, refletia o céu alaranjado. As árvores balançavam suavemente com a brisa, e a aldeia, vibrante e viva, celebrava a continuidade da vida. Tainá sorriu, lembrando-se das zombarias e das dificuldades do passado. Cada desafio, cada momento de dúvida, havia sido necessário para construir algo maior do que ele mesmo. E assim, a história de Tainá,
o jovem que construiu um bunker subterrâneo de pau-brasil, se eternizou. Tornou-se lenda, símbolo de coragem, visão e persistência. A aldeia, que um dia riu dele, agora lembrava para sempre que acreditar em si mesmo, mesmo quando todos duvidam, é a primeira e mais importante lição de vida. Toda tempestade, enchente ou seca futura seria enfrentada com confiança, união e sabedoria. E Tainá, mesmo quando sua vida chegasse ao fim, sabia que a semente da coragem, da visão e da preparação continuaria a florescer em cada geração que viria depois dele.